Fala, seus hereges! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começar, vamos fazer aquele exercício básico, né? Se inscrevam no canal, não esqueçam de ativar o sininho, toda essa parada aí, para o YouTube reconhecer que o conteúdo daqui é bacana, enfim. Me sigam também nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Tem o TikTok, Facebook e Instagram. No Facebook ainda não postei nada, né? E pretendo colocar lá o mangá que estou desenvolvendo, que tem como título T-Rex Vegano. É inspirado nas besteiras que o Marcus Eberlin fala e na Bíblia também, né? Então vai ser uma parada divertida quando eu finalizar aí direitinho e vocês puderem dar uma olhada para lerem, né? Se divertirem um pouco aí. Tá, hoje estarei reagindo à resposta que o Rodrigo Silva deu para uma das perguntas do Antônio Miranda, que envolve a passagem de 1 de Samuel 15, 3, uma passagem controversa onde Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, mandou matar crianças recém-nascidas ao fio da espada, né? Além de outras pessoas e seres também que mandou matar, né? Enfim, então vamos ver qual foi a resposta do Rodrigo Silva. Uma vez que Rodrigo Silva acredita na Santa Trindade, para o Rodrigo Silva, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo e afins, né? Então, rolou aí uma espécie de debate, né? Que na verdade foi mais uma conversa de comadres entre o Pirula e o Rodrigo Silva. E as perguntas só foram sendo feitas bem no final, as perguntas de quem enviou um superchat. O Antônio Miranda não deixou essa passar em branco, né? Foi ele quem elaborou as perguntas, inclusive incluía essa daqui que vocês verão agora. Então estarei reagindo a isso, vou vos dar a resposta correta, vos mostrar que o Rodrigo Silva mentiu na cara dura, dando a sua resposta, né? Criando seu sofisma aí. Infelizmente, muitas pessoas são enganadas por esse tipo de coaches, teólogos, líderes religiosos. Não se dão o trabalho de ler a Bíblia direito, por isso ainda estão por aí nas igrejas acreditando que o cristianismo é uma religião legítima e verdadeira, né? O Deus judaico-cristão não existe, infelizmente. Mas é isso aí, infelizmente para os cristãos, né? Vamos lá ver o que o Rodrigo Silva respondeu. A última eu ainda não fiz. Ah, tá. Então, Ó, a última ele fala assim: Rodrigo, se Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo viviam em um relacionamento de amor perfeito, imutável e da mesma substância, como existe dor e sofrimento desnecessário no mundo? Jesus Cristo ensinou a amar o próximo e ter misericórdia. Então por que Deus mandou matar bebês e animais em Samuel 15:3 sem misericórdia? tá. Bom, Por que o Antônio Miranda fez essa pergunta? Porque, como eu disse antes, né, Rodrigo Silva acredita que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele acredita na Santa Trindade, né? Algumas passagens que os cristãos usam para reforçar essa ideia são, por exemplo, que em Gênesis 3:22, onde está escrito o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Daí continua o versículo, né? Deus disse é como um de nós porque estava se referindo à Santa Trindade. Então arranja essa desculpa para dizer que... Pegam essa passagem e usam como desculpa para dizerem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que faz parte da Santa Trindade. Também existe um clássico, né, que é João capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Inclusive, se vocês continuarem, reforça mais, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e blá blá blá, e afins, né? Que dizem que o Verbo é Jesus Cristo, né? Que sempre esteve com Deus e que é o próprio Deus. Essas são algumas passagens famosas que a galera usa para tentar dizer que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Logo, para o Rodrigo Silva, Jesus Cristo também é o Deus do Antigo Testamento, razão pelo qual Antônio fez essa pergunta desafiadora que envolve 1 de Samuel 15:3, que acaba quebrando as pernas de muitos crentes, né? Tá, vamos lá ver qual foi a resposta mentirosa que o Rodrigo Silva deu aí. eu teria que ter mais tempo para responder. Vamos tentar responder meteórico pro Antônio. Metade das coisas a gente já Já conversou. conversou. Não, eu discordo de ti, Pirula. Esse foi mais um debate, né? Que na verdade foi uma conversa de comadre, onde vocês só faltou mais um pouquinho para começarem a se beijar aí, né? De tão carinhoso que estavam sendo um com o outro. Não foi respondido não, Pirula. Já Exatamente. conversou, tal. Agora essa do Samuel aí... Eu vou também resumir. As perguntas eram outras que o Antônio tinha feito, né? E eu discordo que responderam. Não responderam nada. Nós temos um estudo da literatura antiga chamado hiperbolismo das línguas do Antigo Oriente Próximo. Essa parada de hiperbolismo, muita gente repete como papagaio. Já vi muitos cristãos, muitos não, né? Alguns, a usarem isso em lives quando tentaram defender essa passagem. A mesma coisa. Foi uma linguagem hiperbólica, a escritura foi bem
hiperbólica. Deus usou uma linguagem hiperbólica e usou de exageros nessa passagem. Esse hiperbolismo é um estudo muito recente sobre as hipérboles usadas no Antigo Oriente. Essa hipérbole, assim, ela atribui, especialmente em cenas de batalhas, uma Ouviram? Atribui especialmente em cenas de batalhas. Esse hiperbolismo atribui especialmente em cenas de batalhas. Inclusive, vou deixar fixado aí. morte 100% quando não foi assim. Vou dar exemplos fora da Bíblia. Você pega Em cenas de batalha morte, a 100% que realmente não foram assim. Também está fixado aí. Palavras do próprio Rodrigo Silva. Estela de Mecha, que está lá no Museu do Louvre, e nela fala lá do rei Arameu, falando que ele destruiu por completo Israel e não deixou nada, nenhum descendente. E a gente sabe que isso é uma hipérbole, que embora houve a batalha, Israel continua existindo depois. A Estela de Meremptah, ou Merneptah, que é do Egito, ele fala destruir Askelon, e Israel... Está usando outras fontes como referência para dizer que foi de boas usar uma linguagem hiperbólica, uma escrita hiperbólica na passagem de 1 de Samuel 15:3. Eu não sem vergonha. Inclusive tem um comentário aqui, né, do maldito fractal infinito, que disse o seguinte aí, isso foi no chat lá da live, né? Hipérbole. Aí é freestyle. E um monte de risadas, né? Emoji de risadas em seguida. Realmente, freestyle é o liberalismo argumentativo que os camaradas como Rodrigo Silva usam para tentarem explicar passagens totalmente contraditórias, né? É puro freestyle mesmo. Já matei, a sua descendência não mais existe. Matei os seus filhos. Isso não é verdade, porque os israelitas continuaram existindo depois. Esse texto de Samuel que ele fala... Talvez que Deus... até a pessoa que escreveu tenha achado que tinha matado todo mundo, mas dá a entender pelas conclusões que eram intencionais. É um estilo de retórica de exagero. Que a gente vê... tipo... Pirula, seria melhor teres ficado calado aí, não falar nada mesmo. Cara, eu não tenho nada contra ti, Pirula. Eu gosto dos teus vídeos aí, onde você fala um pouco das tuas paradas de paleontologia, ciências e afins, né? Mas quando se trata de debate, meu querido, tem certas pessoas que você tem que colocar contra a parede sem ser desrespeitoso. Você pode discordar, você pode apontar as falhas, as falácias de outra pessoa, mostrar que ele está sendo um canalha, um mentiroso, sem desrespeitar a pessoa. O que acontece é que o Rodrigo Silva é um bundão, é um medroso mesmo. Eu já percebi isso em outras lives onde ele cria estratégias para tentar fugir de situações onde ele fica no aperto. Inclusive, ele é um falastrão. Eu vou vos provar que ele é um falastrão e mentiu na cara dura nesse podcast. Não tem nada de linguagem hiperbólica aí. Eu vou vos mostrar tintim por tintim, detalhe por detalhe, né? É propaganda política. Exatamente, mas só que não é um exagero de mentira. Foi o Maluf que fez. O exagero, a hipérbole para eles era bonita. Não é exagero de mentira. Hipérbole para eles era bonita. Ou seja, não escreveram aquele exagero que Deus falou na base da mentira. Entendem? Deus não exagerou na base da mentira, então escreveram assim, aniquila todos aí, mas não aniquilaram bem todos, enfim, tá. Levava reflexão poética. Jesus usou hipérbole. Se você fizer cair um dos pequeninos, você pega uma pedra de moinho, joga no mar. Você entendeu? Porque é melhor você morrer que se o teu olho te faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no céu cego do que com os dois ir pro inferno. Esse estilo literário. Bom, a princípio ele tinha dito que a hipérbole gerava em torno de contextos de guerra, né? Agora está usando Jesus como um exemplo também para tentar acrescentar como exemplo na sua argumentação, o que vai contra o que ele falou antes, né? Como vocês estão vendo aí. Ai, Rodriguinho. E o texto que ele falou ali é o texto justamente dos Amalequitas, onde Deus falou, vai lá e mata criança de peito e tudo mais. Mas é um texto hiperbólico, a prova maior que os Amalequitas vão aparecer vivos, felizes e satisfeitos depois lá na frente. Vamos lá no contexto, né? Vamos entender o que o Rodrigo está falando um pouco aqui. Mas é o seguinte, uma das justificativas que ele usou é uma passagem que está na Bíblia. O que acontece? O que 1 de Samuel 15:3 diz, né? No final de tudo, vocês vão entender a relação toda que se criou com ele acreditar em Jesus como Deus Todo-Poderoso também.
1 Samuel 15:3 está escrito o seguinte, versículo 3 aqui. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Deus deu essa ordem para o rei Saul por intermédio do profeta Samuel. Disse para aniquilar tudo e todos aí dentre os amalequitas, né? Incluindo aos de peito, né? Os meninos de peito aqui, ou seja, crianças recém-nascidas. Capite? Tá. Por que ele disse, por que ele usou a Bíblia para falar, além de outros exemplos que ele deu, né? De outros textos lá que estão fora da Bíblia? Por que ele usou a Bíblia em si para dizer também que essa passagem aqui não passa de uma hipérbole, né? Que Deus exagerou quando disse que era para aniquilar todos, usou uma linguagem de exagero. Porque em 1 Samuel 30, até acabei esquecendo de colocar aqui, deixa eu dar uma pesquisada rápida, né? 1 Samuel 30. Porque em 1 Samuel 30 está escrito o seguinte aqui. Ou seja, um evento posterior ao de 1 Samuel 15, né? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziklag, e tinham ferido a Ziklag e a tinham queimado a fogo. Ou seja, os amalequitas ainda estavam vivos por aí, né? Então Rodrigo Silva estava falando a verdade aí, estava certo, né? Não é que Saul aniquilou todos que Deus mandou aniquilar, todos entre os amalequitas, né? Ainda haviam outros que posteriormente foram complicar aí a vida dos israelitas, né? Nem o próprio Davi conseguiu aniquilar todos aí também, parece que fugiram uns 400, se não me engano, né? Amalequitas, depois disso. Então é isso aí que o Rodrigo falou, né? Ou seja, ele usou essa passagem aqui, demonstrando que os amalequitas ainda estão vivos, para corroborar com a ideia dele de que aqui em 1 Samuel 15:3 foi apenas um exagero quando Deus disse para matar todos. Jumentos, camelos, ovelhas, mulheres, meninos, até recém-nascidos. Ou seja, Deus só estava exagerando, não era bem para matar todos, né? Pode matar, mas não mata todos. Tá, esse foi outro argumento dele para dizer que a linguagem foi hiperbólica. Então seria algo semelhante, eu estou respondendo de uma maneira muito assim meteórica, não completa. Seria algo muito semelhante a eu falar assim, não, hoje eu vou acabar com você. Eu não vai acabar com ninguém. Eu estou morto de fome. Você entendeu? Então ele tem que entender que faz parte da retórica hiperbólica, não apenas da Bíblia, mas de outros documentos do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, o argumento dele, né, para responder à pergunta do porquê que Deus, Jesus Todo-Poderoso, mandou matar crianças de peito, né? Foi de que há outros documentos externos à Bíblia que demonstram que naquela época, naquela região, eles gostavam de usar uma linguagem hiperbólica nas suas escrituras e que na Bíblia em si, posteriormente, ainda havia amalequitas vivos. Por isso é que a linguagem foi hiperbólica, todos não foram aniquilados. Beleza. Vamos ver mais o que o Rodrigo Silva falou aí. A questão de Deus, Pai, Deus, Filho e Espírito Santo, esse amor e ter o problema do mundo é o problema da Teodiceia, Leibniz falava disso. A gente pergunta com uma outra questão. Quem pagou o maior preço pela existência do mal foi o próprio Jesus de Nazaré, que ele morreu para que o mal não seja eterno, não seja perpétuo. O máximo que eu posso dizer, porque a resposta vai ficar incompleta devido ao tempo, é que você está julgando o livro por 2 páginas. Meus caras fizeram um podcast de aproximadamente 10 horas. E o cara ainda diz que não tem resposta, não tem tempo para responder essa pergunta, meu. Daí para tentar pausiguar na parte de Jesus ter ordenado tal matança de crianças, está dizendo que Jesus veio aqui para morrer por nós, ou seja, usando o jargão para disfarçar o problema do mal causado pelo próprio Deus, Jesus todo amoroso. Aí é foda, né? Daqui para frente já não tem mais, eles não tinha mais nada para acrescentar na sua resposta, não falou mais nada de bom, né? Nada que fosse assim
Ai, está me escapando a palavra. Nada que acrescentasse alguma coisa, né? Tá, então vamos lá, vamos contextualizar um pouco isso daqui, para vocês terem uma ideia do quão contraditório o Rodrigo Silva é, como ele mentiu em cima, respondendo em cima dessa pergunta do Antônio. E enfim, né? Aqui, ó, sobre o caso dos Amalequitas ainda. Em Êxodo 17, no 8, né, está escrito o seguinte, 8, 9 e 10. Então veio o Amaleque e pelejou, ou seja, partiu para a briga, né, para a guerra, contra Israel em Refidim. Por isso, deixa eu ajeitar aqui um pouco o computador, está meio torto aqui. Tá. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ui! Ai, que delícia! A vara de Deus na mão de Moisés. Só na broderagem, só na broderagem. E fez Josué... Se concentra, se concentra. Tá, se concentra. Se concentra. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Se concentra aí, ó. Fica sério. Tá. Esquece que Moisés segurou a vara de Deus em suas mãos, né? Tá. Beleza. Ou seja, em Êxodo, né? Se formos pegar a cronologia bíblica de acordo com os teólogos cristãos, Êxodo aconteceu primeiro, então os amalequitas tiveram uma briga com os israelitas na travessia no deserto, né, quando eles saíram lá das garras dos egípcios. Tiveram uma briga aí com os amalequitas. Beleza. Em Deuteronômio, que é um evento posterior ao de Êxodos, né? Em Deuteronômio, qual é que é o capítulo mesmo? 25, a partir do versículo 17, está escrito o seguinte. Deus falando para o seu povo. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho. Ou seja, aquela briga que aconteceu lá no deserto, né? Na travessia. Quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueças. Ou seja, Deus Jesus Cristo falando para não se esquecerem do que fizeram para eles, os israelitas, do que os amalequitas fizeram para os israelitas lá no deserto atrás, em Êxodo, né? Ou seja, Deus falando para os caras memorizarem e se vingarem depois daqueles cidadãos, né? Beleza. Quando Antônio fez a pergunta, vocês viram muito bem do princípio que disse como é que Jesus, que tem uma relação substancial, amorosa, com Deus Pai e Espírito Santo, né? Aquele Jesus todo paz e amor, bonitinho, que dava bons conselhos e ensinamentos, falou lá no Antigo Testamento, Jesus sendo Deus, né? Já que Rodrigo Silva acredita que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Como é que ele lá no Antigo Testamento, Jesus / Deus, mandou aniquilar até crianças recém-nascidas? Como, sabe? Daí Rodrigo Silva deu todo aquele enrolation falando que a linguagem é hiperbólica, Deus só usou de exageros, né? Mandou matar, mas não era para matar todos, mas mandou matar igual. E por aí vai, né? Fez todo aquele malabarismo. Tá. Onde é que entra a contradição aqui, né? E depois vou vos mostrar do porquê que a linguagem em si não é nada hiperbólica. Contradição no quesito Jesus e Deus do Antigo Testamento. Se vocês forem lá em Mateus 5, do 38 a 47, Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, disse o seguinte: ouvistes que foi dito. Ai, que palavra mais formal, né? Ouvistes. Ouvistes. Como é que os brasileiros falam? Ouvistes. Enfim. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja,
nada de violência. Foi isso que Jesus ensinou, né? E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Ou seja, nada de violência, né? Nada de violência com quem está brigando contigo. Jesus, Deus Todo-Poderoso, falando isso em Mateus. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, não fique chato falando, não vou caminhar contigo, blá blá blá, e por aí vai, né? Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, ou seja, eu, Jesus, Deus Todo-Poderoso, porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Lembrem-se muito bem, galera, daqui do versículo 44 do capítulo 5 de Mateus. Lembrem-se muito bem disso daqui. Inclusive, abram, se tiver uma Bíblia aí, abram, né, para botarem um dedo lá fixado e depois vamos voltar lá em 1 Samuel 15:3. Continuando aqui, Jesus diz o seguinte: porque faz o que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Ou seja, Jesus estava dizendo, não sejam amorosos só para com aqueles que também são amorosos contigo, né? Também seja amoroso para com os teus inimigos e deu todos esses ensinamentos aí lindos que vocês viram, né? E memorizem ou peguem uma Bíblia, segurem, botem um dedo aí no versículo 44. Se lembrem muito bem disso que Jesus falou. Eu vos digo, amai vossos inimigos. Mas aqui, em 1 Samuel 15:3, o Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus do Antigo Testamento também, Jesus, tudo misturado, 3 em 1, disse o seguinte: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver e não lhes perdoes. Aqui, não lhes perdoe. Disse para não lhes perdoar, disse para matar até meninos de peito, inclusive animais que não tinham nada a ver com aquela parada toda. Em Deuteronômio, Jesus, Deus Todo-Poderoso, disse para se lembrar dos Amalequitas. Se lembra daqueles desgraçados que brigaram com a gente vai se vingar deles depois quando vocês se estabelecerem lá na vossa terra, ficarem fixos, né? Foi basicamente isso daqui que Jesus falou no Antigo Testamento, né? Que baita contradição, que coisa feia. Agora, respondendo à suposta linguagem hiperbólica que o Rodrigo Silva falou. Vamos lá? Para rebater essa ideia de que o Rodrigo Silva colocou aí, ou seja, essa mentira na cara dura de que aqui em 1 Samuel 15:3, Deus só usou uma linguagem hiperbólica para comunicar aquilo a Saul, né? Que os escritores inspirados por Deus só escreveram uma linguagem hiperbólica porque eles gostavam desse tipo de estilo literal, né? É o quê? Para rebater essa ideia é o quê? É só continuarem a leitura do próprio capítulo, né, do 1 Samuel 15. É só continuarem a leitura e vão perceber que não tem nada de hipérbole aqui. Nada, nada mesmo, nada. Tem um problema muito grave que muitas pessoas fazem, né? Como, por exemplo, rolou lá o podcast. Muitos cristãos estavam acompanhando, obviamente, e muito provavelmente apoiadores das ideias do Rodrigo Silva. Infelizmente, tem muitos que só ficam ouvindo aquilo que o Rodrigo Silva fala e não pesquisam, não estudam direito o contexto todo daquilo que está sendo falado. Daí costumam ser enganados por pessoas como esse Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Augusto Nicodemos e afins, né? Esses famosinhos aí do meio evangélico. Por quê? São enganados porque não estudam direito. Tá. Agora vamos fazer a leitura aqui do 1 Samuel 15 para eu vos mostrar e provar por A mais B que Rodrigo Silva mentiu no podcast. Bora lá? 1 Samuel 15. Então disse Samuel a Saul, ou seja, Samuel era o profeta, porta-voz que falava em nome de Deus. Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor.
Senhor Deus, Deus e Jesus Cristo, da Santa Trindade, que o Rodrigo Silva acredita. Beleza? Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Corroborando com Deuteronômio 25, né? Como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Não lhes perdoes. Jesus Cristo Todo-Poderoso, que lá em Mateus 5 falou que era para perdoar os inimigos, amar os inimigos. Aqui falou que não lhes perdoes. Repetindo mais uma vez, né, para ressaltar muito bem esse ponto aqui. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. O que Saul convocou ao povo e os contou de Telaim. Que nome! Telaim. Os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Ou seja, o escritor que colocou aqui, porém, a todo o povo destruiu, está se contradizendo com o que está escrito aqui em 1 Samuel 30, que demonstrou claramente que ainda tinha amalequitas, né? Então, essa parte escrita aqui é uma contradição que acabei percebendo agora. E Saul e o povo pouparam a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda ordem, e aos cordeiros, e, tanto i, meu Deus, ao melhor que havia, e, mais um i, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me. Oh, Deus mais uma vez se arrependendo, né? Em Êxodo está escrito que ele se arrependeu, esqueci qual é a passagem aí, né? Especificamente o capítulo, mas tem uma passagem em Êxodo que diz que Deus se arrependeu. Gênesis 6:6, Deus também está escrito que Deus se arrependeu, né? Até foi a primeira passagem onde vemos Deus se arrependendo e afins, né? Mas é isso aí. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Primeiro ponto que desmonta o argumento do Rodrigo Silva, ou seja, Rodrigo Silva mentiu dizendo que 1 Samuel 3 é hiperbólica. É uma passagem hiperbólica, a uso de exageros, né? Aniquila todos, mas não era bem todos, não. Por quê? Por que Deus se arrependeria de ter colocado Saul como um rei, uma vez que Saul não cumpriu a pé da letra a ordem, que o Rodrigo Silva falou que é hiperbólica, que é um exagero só? Então isso desmonta isso, mostra claramente que não é hipérbole porcaria nenhuma, porque Deus se arrependeu. Então qual era a necessidade de Deus se arrepender por Saul não ter cumprido ao pé da letra? Não deveria ter sentido nada. Porque se Deus soubesse que é uma hipérbole e Saul não cumprisse ao pé da letra, que fique assim, sabe? E não se arrepender. Inclusive há mais outra passagem que mostra que não é hipérbole. Vou continuar aqui a leitura, né? Continuando aqui. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo.
e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Aqui o Saul mentiu para ele, né, para o Samuel. Então disse Samuel: Que balido, pois de ovelhas é este aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, teu Deus, Jesus Cristo, né? Deus Jesus Cristo. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho. E disse: Vai e destrói totalmente, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas. Deus disse que era para destruir mesmo totalmente. Ou seja, o que está escrito lá no versículo 3 foi reforçado mais aqui no 18, né? Além de termos visto também a questão do arrependimento, né? Foi reforçado aqui no 18, era para ter destruído totalmente. Então não tem nada de linguagem hiperbólica. Rodrigo Silva, você mentiu na cara dura lá no podcast. Você mentiu para muitas pessoas. Muitas delas que inclusive só ouvem o que você fala e não leem a própria Bíblia para ver se o que você falou realmente está contextualizado e faz sentido. Por isso você engana muita gente. Você e mais outros coaches teólogos cristãos que andam por aí falando um monte de besteiras, né? Pregando uma religião fadada ao fracasso, uma religião baseada numa mentira. É foda, né? Aqui, vai, tô aqui no 18, né? Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Era para aniquilar mesmo, e Saul não fez isso. Como é que a linguagem vai ser hiperbólica se aqui Deus reforçou que era para aniquilar mesmo, todos. Continuando aqui no 19. Porque, pois, não deste ouvidos ao Senhor. Era para aniquilar todos, ele não deu ouvidos, o Saul. Antes lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Saul mentiroso. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Versículo importantíssimo que ressalta ainda mais que essa ideia aí que o Rodrigo Silva falou é uma mentira, não tem nada de linguagem hiperbólica aí. 22 aqui. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor é do que a gordura de carneiros. Vou repetir novamente. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Era para ter obedecido mesmo ao pé da letra, senão Deus não teria se arrependido de ter colocado Saul como rei. Onde é que a linguagem hiperbólica aí? Se no próprio versículo 22, é só continuar a leitura, está escrito isso daqui: eis que o obedecer é melhor que sacrificar. Era para ter obedecido mesmo. Inclusive, isso que está escrito aqui, saindo um pouco agora do contexto do que eu estou falando, né? Isso que está escrito aqui de que obedecer é melhor, vai contra outras passagens onde mostram que quando ofereceram holocaustos como carneiros, animais aí novinhos, né? Deus se agradava do cheiro. Então, se decide aí, Deus. Ou você gosta que obedeçam a tua palavra, ou você se agrada mais pelo cheiro e sacrifício aí que fazem para ti, né? Ou Deus churrasqueiro.
É confuso, meu. Tá confuso aqui. Escritores que não se entendem, um fala uma coisa, outro fala outra, daí os textos não se encontram e a Bíblia acaba sendo o quê? Contraditória. Ai, ai, ai. Ó, aqui no 23. Ressalta ainda mais um ponto aqui, né? Para mostrar que não tem nada de hipérbole aí, como o Rodrigo ficou mentindo por aí. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, ou seja, desobedecer é como o pecado da feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra que era para ser cumprida ao pé da letra mesmo. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Reforçando aí outro versículo onde Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Ui, ui, ui. Daí continua e por aí vai, né? Mas e vocês podem continuar a leitura para ficarem ainda mais contextualizados. Mas a questão é essa daqui. Rodrigo Silva mentiu na cara dura no podcast, respondendo que na passagem de 1 de Samuel 15:3 a linguagem foi meramente hiperbólica, usando também outros ferramentais, como por exemplo 1 de Samuel 30, onde os amalequitas apareceram de novo, né? Então não foram totalmente aniquilados, ou seja, Deus exagerou, para o Rodrigo Silva Deus exagerou quando ele disse que era para ferir Amaleque, destruir totalmente tudo que tivesse lá e não perdoar ninguém. Quando disse que era para matar mulher, meninos e até crianças recém-nascidas, animais também. O Rodrigo Silva Deus exagerou, usou simplesmente uma linguagem hiperbólica, né? Como ele exemplificou lá, estou morrendo de fome. A gente sabe que é uma expressão de exagero, né? Estou morrendo de fome. Eu, por exemplo, agora, sinceramente falando, ainda não jantei e estou com um pouco de fome. Se eu não comer até um X tempo, vou morrer de fome, mas não quer dizer que estarei morto mesmo de verdade. Então essa expressão morrer de fome serve para isso, para falar que estou com muita fome mesmo, entendem? Para isso é que serve a hipérbole. E o Rodrigo Silva estava falando aí que isso daqui é hipérbole, aqui onde está marcado em azul, né? É hipérbole. Não, eu vos mostrei que não é hipérbole, fazendo o que? Simplesmente continuando a leitura. Rodrigo Silva, mentiroso. Bom, então é isso daí. Espero que tenham gostado desse conteúdo, espero que tenha ajudado a vos abrir um pouco a mente e vos fazer entender que devemos desmascarar, sim, esse tipo de pseudo-intelectuais, né, que ficam propagando uma religião que não passa de uma mentira, que é o cristianismo. Infelizmente, meus queridos amigos cristãos, não existe Deus nenhum judaico-cristão, a Bíblia está cheia de contradições, né, tem que saber lidar com isso, essa é a verdade. E está aqui, eu simplesmente vos provei, né. Estarei fazendo mais outros vídeos de reação com os conteúdos que o Rodrigo Silva fala, né? As coisas que ele fala por aí. Inclusive, teve alguém que me recomendou um vídeo que era para reagir, né? Já faz um tempão, só que acabei deixando assim acumulado. Acho que foi o Mendes que me sugeriu para reagir a um vídeo do Rodrigo Silva. Mas daí estarei fazendo essa reação da sugestão e também reagindo a outros vídeos dele, né? Fazer um compilado de vídeos e reagir num único só, se conseguir. Então é isso aí, o importante é estar desmascarar esse tipo de episodagem que acaba alcançando muitas pessoas, né? Como vocês podem ver aqui, 576 mil visualizações em um dia. Dentre essas pessoas tem de todo tipo, tem cristão, tem descrente, por aí vai, né? Mas a questão é que dentre essas pessoas aí, um bom número delas acreditou nessa resposta do Rodrigo Silva, se é que viram até essa parte, né? Acreditaram nisso e ficou por isso mesmo. E não acabam ouvindo a verdade, que eu que acabei de vos mostrar agora, né? É isso aí, galera. A gente se vê numa outra ocasião. Fiquem todos em paz. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até mais.